Vamos entender agora o documento da Confederação Brasileira de Ginástica Rítmica, que explica sobre os regulamentos. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, entender sobre esse perguntas e respostas do Regulamento Técnico de 2024. 2024 não, 2026. Então, vamos lá. Parte geral. A ginasta que participou do Campeonato Brasileiro Individual no ano de 2023 pela última vez pode retornar ao torneio regional em 2026? Então vamos lá, a ginasta competiu em 2023 e agora ela pode voltar para o regional? A ginasta precisa estar com pelo menos 2 anos afastadas de campeonato brasileiro. Então, se em 2023 ela participou de campeonato brasileiro, ela está 2 anos afastadas do campeonato individual para participar de provas coletivas no regional. Portanto, ela poderia participar trio, conjunto no torneio. Para competir no individual, ela precisa ficar 4 anos afastada no Campeonato Brasileiro, portanto, não poderia competir individualmente. Em resumo, competiu 2023 no Brasileiro, em 2023, 4, 5, 2025 ela poderia começar a competir no torneio coletivamente e depois de 4 anos ela pode voltar ao campeonato, ao torneio, no caso de 2026 ainda não. Caso essa ginasta se encontre nos 20% do ranking do último ano que participou do Campeonato Brasileiro, ela pode retornar ao regional nas provas individuais. Para utilizar a regra dos 20%, segue o resultado do último ranking conquistado. Então vamos lá. Se essa ginasta participou do Campeonato Brasileiro e ela está entre os 20% do ranking final, ela pode retornar no campeonato, no torneio regional com as provas individuais. Então, é específico daquele campeonato que ela participou, precisa ver em relação ao ranking dela aqui. Mais uma pergunta. Na categoria pré-infantil, se por acaso a ginasta realizar uma rotação fouetté como uma de suas dificuldades livre, mesmo assim ela precisará cumprir o elemento pivô passé em en dehors? Vamos entender por que essa pergunta. Porque hoje, no pré-infantil, é obrigatório ter um pivô passé en dehors. Então, se na dificuldade livre ela escolheu um en dehors, aqui está dizendo que sim. O elemento específico que o regulamento solicita é o pivô passé et en dehors e precisa ser realizado, independente do uso de rotações como dificuldade livre de escolha. Então, se elas têm o pivô en dehors, ela também precisa ter o pivô en dehors conforme as regras lá do regulamento. Mais uma pergunta, como é realizada a contagem de DBs no mãos livres na pré-infantil e infantil? Então, vamos lá, são contabilizadas 7 na categoria pré-infantil e mais os elementos específicos. São contabilizadas 9 dificuldades no infantil e mais os específicos. Maravilha, para o pré-infantil 7, para o infantil 9. As DBs obrigatórias precisam aparecer na coreografia e serão obrigatoriamente contabilizadas no somatório final das notas. Então, o que ela quer dizer aqui? Eu tenho 7 dificuldades e eu tenho, dentre essas 7, eu preciso estar com as obrigatórias aqui dentro. Os elementos específicos, eles também são contabilizados aqui. Então, acaso não forem cumpridas, não há substituição para elas, nem mesmo as DBs de 0 a 10. Então, se tem lá, por exemplo, um salto espacato como obrigatório, um equilíbrio lateral e um pivô passé, ela pode executar outras dificuldades de 0 a 10, mas não vão ser computadas, porque essas são obrigatórias, ok? Lembrando da penalidade para utilização extrema. Então, se você tiver dificuldades a mais do que 0 a 10 na sua série, também você perde ponto. Então, não é que eu tenho 7 no pré-infantil, eu vou colocar 8, vou colocar 9, porque aqui ela não consegue cumprir essas aqui. Não, só são cumpridas as 7 que aparecem na série, e se tiver a mais, eu ainda sou penalizada. Será permitida uma DB com valor de base livre na categoria pré-infantil apenas no exercício de mãos livres ou para exercícios com aparelho também haverá permissão? Também é permitido uma DB de valor base livre nos exercícios de aparelho da categoria infantil. Então, segundo o regulamento hoje, você pode escolher uma dificuldade livre tanto para o aparelho quanto para o mãos livres, sempre seguindo o número certo lá, correto, da quantidade de dificuldades. O pivô fouetté será considerado como DB de valor de base se a ginasta executá-lo com valor maior do que o máximo da categoria. Então, vamos lá. O pivô fouetté, hoje ele tem, no fouetté, né, na categoria infantil, por exemplo, ele tem que ter no máximo 4 retomadas. Então,
com 2 voltas de giro a cada retomada. O valor total, 0,80. Se essa ginasta faz dessa forma, o pivô fouetté de base é 0,10 ou 0,20. Portanto, ele não vai ser considerado como uma DB de base livre. Além dele, a ginasta ainda poderá executar uma DB com valor de base livre no máximo da categoria, certo? Então, aqui ele está dizendo que é permitido. Não considera isso aqui uma DB livre. A DB livre ainda pode ser executada depois. No elemento específico obrigatório da categoria pré-infantil, pivô passé en dehors e equilíbrio arabesque em pé plano, poderão ser utilizados movimentos artísticos? NaOtil, não. Esses elementos, para essa categoria, no pré-infantil, deverão ser executados exatamente iguais ao vídeo demonstrativo da CBG. Então, quais são esses vídeos? Este é o arabesque exatamente como se espera que a ginasta execute. Não pode colocar nenhum movimento artístico durante o arabesque no pré-infantil. A mesma coisa acontece para o pivô en dehors. Então, o pivô en dehors, ele precisa ser exatamente igual está aqui. Girou, terminou. Não pode ter nada a mais. Os braços nessa posição e a finalização dessa maneira. Dito isso, no pré-infantil a gente não pode enfeitar nada nos obrigatórios. Na categoria pré-infantil do Campeonato Brasileiro, o risco livre é obrigatório ou opcional? O risco livre é opcional para a categoria pré-infantil. Somente o risco com chané é obrigatório para essa categoria. Então, vamos lá. Se tem lá dizendo que o risco com chané é obrigatório, é esse que eu preciso ter. O risco livre, ele não é obrigatório, ele é opcional. Eu posso ter apenas um risco na série, que é o obrigatório de chané, ok? Número 9. O risco da categoria infantil tem que conter apenas 2 chainés ou no mínimo 2 chainés. O risco é para ser executado com no mínimo 2 chainés sobre o voo do aparelho. É necessário que sejam apenas 2 e sim no mínimo 2. Desculpa, vou repetir. Não é necessário que sejam apenas 2 e sim no mínimo 2. Então, se a minha ginasta do pré-infantil consegue fazer 3 chainés, ela está podendo estar dentro do regulamento, porque aqui diz que é no mínimo 2 e não apenas 2, ok? Na categoria pré-infantil e infantil, é possível haver repetição de chainê em um risco? Sim, é possível repetir o chainê em um risco, contando que o risco não seja exatamente igual àquele que já contém o chainê. Então, se ela faz chainê, ela não pode ter outro chainê, ele precisa ser diferente. Há limite de risco na categoria infantil? Sim, apenas 2 riscos são permitidos na categoria infantil, de forma como descrita no regulamento. Eventuais riscos executados a mais não serão avaliados da mesma forma que se procede com riscos executados no código. Então, no risco, não pode ter mais do que 2 no infantil. Na categoria infantil, é possível realizar critérios no lançamento e ou na recuperação para riscos com chainê? Sim, de acordo com o regulamento, precisa existir pelo menos um risco com 2 rotações sobre o voo do aparelho que sejam chainê. Os critérios são livres, tanto para lançar, quanto durante o voo, quanto na recuperação. Então, eu preciso ter 2 chainês e preciso ter esse risco acontecendo, não importa como eu lanço, como eu recupero. A recuperação das pontas da corda para o grupo fundamental da categoria pré-infantil pode acontecer na recuperação do risco? Sim, a recuperação precisa acontecer em qualquer momento do exercício, inclusive durante os riscos, assim como as outras recuperações exigidas nos aparelhos, que também podem ser realizadas em risco ao mesmo tempo, considerando para o grupo fundamental do regulamento. 14. Na categoria pré-infantil, o lançamento que não for realizado com o nó da corda poderá ser realizado com a corda aberta, dobrada em 4 partes ou toda juntinha, embolada? Não. O lançamento que não for realizado com o nó na corda deverá ser executado com a corda aberta. Dito isso, está proibido lançamentos risco no pré-infantil com a corda embolada ou em 4. Lançamento básico do aparelho corda é a corda dobrada em 2, ok? Vamos para as DAs. No exercício de mãos livres da categoria pré-infantil,
Os grupos de elementos pré-acrobáticos isolados precisam ser diferentes dos acrobáticos existentes em combinação? Exatamente isso. Então, se eu faço no mãos livres uma reversão isolada, depois eu faço uma cambalhota isolada, na minha combinação não pode mais ter uma reversão e nem uma cambalhota. No exercício de mãos livres da categoria infantil, os elementos pré-isolados precisam ser diferentes do grupo existentes na combinação? Sim, precisam ser dos grupos diferentes. Exatamente o que a gente falou no pré. Porém, no infantil tem uma questão. O elemento pré-acrobático P13, que é o Illusion, é o único obrigatório isolado que também pode ser feito em combinação. Por quê? Está escrito lá que o Illusion ele pode estar sendo usado, né, numa combinação, que a combinação já é prevista, e ele também pode estar no isolado. O grupo de elemento pré-acrobático P4, rolamento para frente, não pode ser executado isoladamente e na combinação. Este somente pode ser executado isolado ou combinado. Em resumo, P13, isolado e pode repetir. P14, rolamento para frente, não pode. Tem que ser ou isolado ou combinado. Escolha uma delas apenas. Como será a avaliação da combinação obrigatória de chinês nos exercícios de mãos livres da categoria pré-infantil? Então, vamos lá. A ausência da combinação obrigatória de 2 chinês no exercício será penalizada em 0,30. Então, a pergunta é, como vai ser avaliada a combinação obrigatória de chinês? Certo? Se não tem 2 chinês, eu perco 0,30. Se tem os 2 chinês sendo corretamente feitos, eu ganho 0,20. A execução incorreta não será bonificada, porém, não haverá penalização porque está no exercício. Então, a minha ginasta não tem os 2 chinês na série. Penalidade. A minha ginasta executou perfeito. Ganhou a nota, não tem penalidade. A minha ginasta executou mal executado, não vai ganhar o 0,20, mas também não vai perder. Porque depende de estar, se depende de estar presente na série, ela está presente na série. Dito isso, aí tem mais uma observação. A execução da combinação de chinês para essa categoria deverá ser executada exatamente igual ao vídeo demonstrativo da CBG. Então, vamos ao vídeo da CBG para entender qual é a obrigatoriedade. Vamos encontrar aqui. Chinês. Aqui. O chinês tem que estar exatamente igual a esse vídeo. Chinês 1, 2, finaliza. O que é exatamente igual a esse vídeo? Os braços, o passo, todos os detalhes do vídeo é preciso que sejam executados igual a esta ginasta. Então, vamos visualizar, inclusive, em câmera lenta para facilitar? Olha lá. Passo, junta os pés. 1, 2, finalizou. É isso que se espera. Como será a avaliação? Aqui já foi. Como será a avaliação da combinação obrigatória de chinês mais P4 no exercício de mãos livres do infantil? Então, vamos lá. A ausência da combinação dos 2 chinês será penalizada em 0,30. Então, se não tiver os 2 chinês, 0,30. Perdeu, certo? Agora, a execução correta ganha 0,30. Então, é uma obrigação, né? Uma combinação obrigatória. Se executou direitinho, ganha 0,30. Se não executou ou não tiver na série, perde 0,30, ok? A execução incorreta não será bonificada, porém não tem penalidade. Então, apareceu na série, ela não fez correto, eu não vou perder porque não tá na série. Eu vou perder porque eu não ganhei essa dificuldade, porque não foi validada. Observação: a execução de combinação de chinês para essa categoria deverá seguir os vídeos demonstrativos da CBG como orientação. Lembrando que a técnica da execução correta deverá ser respeitada para que a bonificação seja aplicada. Para entender como é esta execução correta. Então, nós temos esse daqui como um primeiro exemplo. Reversão, reversão, cambalhota. Esse é um dos vídeos, né, de combinação. Temos 2 estrelas, exatamente como está aqui. 1 e 2. Temos combinação com rolamento e 1 e 2
rolamento, inclusive precisa ser sem a mão, e combinação Chainé com rolamento. E 1 e 2, rolamento, finaliza. Vamos falar de campeonato de conjunto agora? Maravilha! Vamos lá! Nas categorias pré-infantil e infantil é possível executar o mesmo obrigatório de pré-acrobático, o mesmo pré-acrobático em uma troca em um risco? Vamos lá, pergunta é, eu posso usar uma cambalhota numa troca e também no risco, no pré-infantil e no infantil? Aqui está escrito, assim como nas regras do código, é possível executar o mesmo grupo de elemento pré-acrobático uma vez na troca e ou no risco. Em resposta, é possível. Número 2. Nas categorias pré-infantil e infantil, exercício de trio, o risco é obrigatório? Não há exigência para riscos em exercícios de trio e conjunto para nenhuma categoria, inclusive no adulto. Então, risco não é obrigatório. Não é obrigatório, simples assim. Vamos lá. Continuando aqui, então. No exercício de trio da categoria pré-infantil, o lançamento que não for realizado com nó na corda poderá ser realizado com a corda dobrada, juntinha? A gente já viu que não. Então, não pode ter lançamento com a corda embolada. Isso não existe para o aparelho. No conjunto de mãos livres da categoria pré-infantil, os grupos de elementos pré-acrobáticos isolados podem ser realizados diferentes dos exigentes na colaboração, na combinação, desculpa? Sim, eles precisam ser diferentes. Então, o que eu faço no isolado, eu preciso fazer diferente da combinação. A ideia é mais. A criança tem que saber todos os acrobáticos. E aí eu escolho aqueles que ela melhor executa. No mãos livres do pré-infantil, os grupos de elementos isolados precisam ser diferentes dos grupos pré-acrobáticos realizados na CR? Sim, eles precisam ser diferentes. Então, no mãos livres, eu vou fazer um isolado, um acrobático isolado numa exigência de acrobático e na CR também diferente. Eu não posso repetir esse pré-acrobático. No conjunto de mãos livres da categoria pré-infantil, os grupos de elementos pré-acrobáticos existentes na combinação precisam ser diferentes dos executados na CR, tá? Então, a pergunta é, o pré-acrobático de combinação precisa ser diferente do pré-acrobático da CR? Não. Os pré-acrobáticos que estão na combinação podem ser usados em mais uma colaboração. Então, uma reversão utilizada como isolado não pode mais ser utilizada lá numa CR. Mas se hoje ela está numa CR, ela pode ser utilizada em uma combinação. A reversão, como eu dei de exemplo, ela pode ser usada na CR e também na combinação de pré-acrobáticos. Agora, no isolado, não. Essa é uma atenção importante aqui para os acrobáticos. Na dúvida, não repete acrobático. No conjunto de mãos livres da categoria pré-infantil, as combinações de elementos acrobáticos precisam ser de 5 ginastas na mesma direção? Sim, está escrito lá. Para essas combinações de elemento pré-acrobático, será exigida a regra do risco, a mesma direção. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um círculo e cada uma faz uma estrelinha para um lado. Não, é todo mundo na mesma direção. Todo mundo na mesma linha, igual o risco. No conjunto de mãos livres da categoria pré-infantil, os chanês consecutivos precisam ser das 5 ginastas na mesma direção? Não, não há essa exigência para chainê. Há essa exigência para pré-acrobático, mas para chainê não. No conjunto de mãos livres da categoria pré-infantil, a colaboração CL é considerada como uma colaboração adicional ou faz parte do número máximo de colaborações permitidas? Atenção, o que é CL? Hoje o regulamento no pré-infantil permite uma CL. Então, vamos lá. De acordo com o regulamento, a CL é uma colaboração opcional. E se for considerada, se for avaliada e realizada, ela é uma colaboração extra. Então, vamos lá. Faz de conta que o pré-infantil, eu não me recordo qual é o número, são 10 colaborações. No pré-infantil, se eu quiser ter 11, 10 mais uma, eu posso colocar só se for uma CL. Ok? Artístico. Qual a quantidade de passos de dança exigida para o exercício de trio na categoria pré-infantil e infantil? Simples assim. É como um conjunto.
Para os exercícios de trio, são exigidos 2 passos de dança, assim como todos os aparelhos. Apenas no mãos livres conjunto, pré-infantil e infantil é que precisa de 3 passos de dança. Dito isso, vamos para a próxima. O elemento pré-acrobático isolado exigido nos exercícios do conjunto de mãos livres, quando combinados, executados em rápida sucessão, pode ser considerados como trabalho coletivo no artístico? Não. Então, vamos lá. No meu conjunto hoje, eu tenho uma ginasta faz cambalhota, outra faz cambalhota, 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 cambalhota. Eu fiz o pré-acrobático isolado, ele apareceu na minha série, mas ele está em rápida sucessão. Eu posso considerar essa rápida sucessão como um trabalho coletivo do artístico? Não. Os elementos pré-acrobáticos no mãos livres são considerados como elementos de dificuldade, contabilizados na banca de DA. Por esse motivo, não pode ser considerados como um canon no caso do artístico. Isso significa dizer que os trabalhos coletivos podem ser realizados durante os pré-acrobáticos, porém, não serão contabilizados para o artístico. Então, se eu faço o acrobático, em trabalho coletivo, em canon, tá bem, é uma escolha. Mas isso não vai ser validado no artístico como aquele mínimo exigido de trabalho coletivo. Para o exercício de trio, quantas mudanças dinâmicas ou efeitos são exigidos? Levando em consideração o tempo da coreografia menor do que os conjuntos, serão exigidos um total de 3 mudanças dinâmicas para o trio. Então, o conjunto a gente sabe que é 4, são 4 mudanças. Aqui, a gente pode considerar só 3 por ser um tempo reduzido. Torneio nacional. Haverá premiação para a categoria adulto nível 1 e 2 no torneio regional? Sim. Apenas a classificação para o nacional do adulto é que será por um ranking único. Então, o adulto soma tudo e coloca numa lista e ali vai ser selecionada para o nacional. Mas na premiação do regional existem as 2 premiações. Na categoria pré-infantil, se por acaso a ginasta realizar uma rotação passé como opção para dificuldade obrigatória, mesmo assim ela precisará cumprir o elemento específico do pivô passé ao lado em andeor? Sim. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O elemento obrigatório específico, que o regulamento solicita, é o pivô passé em andeor. Ele precisa ser realizado, independente da rotação do passé nas outras dificuldades. Então, se ela escolhe um passé como não obrigatório, ela precisa ainda ter o pivô andeor. Como é realizada a contagem de dBs nos exercícios de mãos livres na categoria pré-infantil e infantil? Então, vamos lá. Serão contabilizadas 5 dificuldades e mais os elementos específicos. No infantil, serão contabilizadas 7 e mais os específicos. Então, a gente já leu isso lá em cima, vai repetir aqui. As dBs obrigatórias precisam aparecer na coreografia e serão contabilizadas no somatório final da nota. Assim, acaso não for cumprida, não vai ser substituída. Então, se são 7 no total e 3 são obrigatórias, eu só posso ter mais 4. Eu não posso ter essas obrigatórias além. Lembrando que a penalidade por utilização extrema é de 1 ponto de dificuldades corporais se eu tenho dificuldades a mais. Será permitida uma dB com valor de base livre na categoria infantil e pré-infantil do torneio? Resposta: não será permitida. No torneio, o valor de base da dB correspondente ao pré-infantil é 0,50. Então, não pode ter livre no torneio. E o do infantil é 60. Se a ginasta apresenta uma dificuldade com valor de base maior, não vai ser penalizada, não vai ser avaliada e terá penalidade de 0,30. Então, atenção, aqui é onde difere o regional de um brasileiro. Aqui já tem uma diferença aqui. Agora, a dificuldade de pivô são avaliadas de acordo com o número de voltas executadas pela ginasta. O valor do pivô fouetté é determinado pelo número de retomadas. Portanto, não há limite do valor para essas dificuldades, desde que seja realizado o número de base estabelecido para essa categoria. Então, sempre considere as retomadas aqui do pivô para poder aplicar aí nas séries. O valor máximo da dB de pivô fouetté seguirá o valor máximo de cada categoria? Não. Para o pivô fouetté, o valor máximo de dificuldade será o número de retomadas explícito no regulamento. Então, é a retomada que considera. Isso significa dizer que caso uma ginasta consiga realizar duplo, triplo a cada retomada, o valor será atribuído. Ela vai ganhar por isso.
Aquilo que ela executar será avaliado. Porém, o que conta é o máximo de retomadas. Então, hoje no adulto, eu posso até 10 retomadas, certo? Se eu posso até 10, a minha ginasta gira uma volta a cada retomada, ela vai ter uma pontuação. A segunda ginasta gira 3 voltas a cada retomada, é uma outra pontuação. Então, aqui é a mesma ideia do adulto, só que agora considerando a retomada da categoria que elas participam. A penalidade para a utilização excessiva de DBs, mais do que 7 ou mais do que 9, será utilizada somente no mãos livres ou aplicada também nos aparelhos? Essa penalidade somente será aplicada no mãos livres, não se atendo para os exercícios de aparelho, ok? O risco da categoria pré-infantil tem que conter apenas um chainé ou no mínimo um chainé. Vamos lá. O risco é para ser executado com no mínimo um chainé. Não é necessário que seja um chainé, apenas um, e sim no mínimo um. Isso quer dizer que o risco do pré-infantil pode conter mais do que uma ação lá embaixo. Só que dessas ações, pelo menos um tem que ser um chainé. A base para o risco da categoria pré-infantil pode ser com um elemento de rotação sobre o voo do aparelho ou segue o código e precisa ter no mínimo 2. Precisa ter 2 rotações, como o código de pontuação. Então, vamos lá. O pré-infantil, se tem que ter um chainé, ele vai ter que ter chainé e mais alguma coisa. Chainé e mais alguma coisa, ou chainé e chainé. Porque risco tem que ter 2 ações embaixo do voo. Na categoria pré-infantil, o lançamento que não for realizado com o nó da corda poderá ser realizado com elas dobradas? Não. Isso a gente já viu aqui, não pode. Painel de DA. No exercício de mãos livres, o grupo de pré-acrobáticos existentes precisam ser diferentes do pré-acrobático na combinação? Sim, também já falamos anteriormente. O exercício de mãos livres precisam ser diferentes do isolado e da combinação, né? Também no infantil. E a gente falou lá anteriormente da mesma coisa. Então, aqui fala que o Illusion, ele pode ser usado no isolado e também pode se repetir na combinação. E o Illusion, ele tem essa possibilidade, fazer no isolado e fazer na combinação. Agora, o rolamento para frente não pode ser no isolado e no combinado. Como será a avaliação da combinação obrigatória de chainé no exercício de mãos livres da categoria pré-infantil? Então, é aquela coisa. Não apareceu o chainé, perde 0,30. Apareceu, ganha 0,20. Apareceu e não validou, não ganha e também não tem penalidade. Como será a avaliação da combinação obrigatória de chainé mais P4? A gente também viu antes. Então, apareceu, ganha. Não apareceu, não ganha. Apareceu e não fez correto, não ganha, mas também não é penalizado por não existir, porque afinal existiu. Dito isso, nesse momento a gente finaliza aqui o nosso momento sobre o regulamento, e isso aqui é para somar. Você que participa de competições precisa ter esse conhecimento aqui e sempre estar com o regulamento aberto, o código aberto, porque esses detalhes são valiosíssimos para o resultado final das suas ginastas nas competições. Contem comigo, a gente se vê por aqui.